Nossa Senhora de Belém, São Vicente de Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Nós não temos dúvidas, caros fiéis, de que a paixão de Jesus Cristo e o sacramento da Eucaristia são sinais do grande amor, do amor ardente, do amor excessivo de Nosso Senhor pelos homens. Um amor que não é genérico, pois Nosso Senhor não nos ama como anônimos numa multidão. Muito pelo contrário, a caridade de Nosso Senhor é perfeita. Ela não diminui por causa da quantidade de pessoas que Ele ama. E Ele nos ama a cada um de nós como se não houvesse outra alma senão a minha. Como diz São Paulo, Ele me amou e se entregou por mim. No entanto, essa caridade perfeita, essa caridade excessiva, que os santos muitas vezes chamaram de loucura, pois Nosso Senhor parece ter necessidade do amor dos homens, em razão do preço que Ele paga para reconquistar a posse do nosso coração e retirá-lo do pecado. Enfim, essa caridade perfeita e excessiva parece desconsiderar toda a justiça. Em outras palavras, parece que Nosso Senhor não faz caso dos nossos pecados, pelo tanto que nos procura, pelo tanto que nos espera, por tudo aquilo que Ele nos dá e não cansa de dar. Desde o dia da nossa primeira comunhão, nós recebemos inúmeras vezes a Eucaristia até o dia de hoje. Mas, enquanto a Eucaristia é sempre a mesma, enquanto a Eucaristia é sempre o dom de toda a pessoa de Nosso Senhor, com seu corpo e sangue, alma e divindade, por outro lado, da nossa parte, desde o dia da nossa primeira comunhão até o dia de hoje, nós não cessamos de acrescentar na nossa vida pecado sobre pecado. Quem sabe, algum dia, nós nos tornamos indignos de uma comunhão recebida por causa de algum pecado mortal. E nós nos tornamos indignos dessa comunhão, de algum pecado mortal não confessado. E apesar de tudo, a Eucaristia é sempre a mesma. O dom de Nosso Senhor não diminui, Ele se dá sempre por inteiro. Parece, portanto, que Nosso Senhor não faz caso dos nossos pecados. Parece que a sua caridade perfeita e excessiva ignora as exigências da sua justiça. Mas se cedermos a esse pensamento, caros fiéis, cairemos numa grave ilusão. O padre Antônio Vieira, aquele renomado pregador português, diz no seu sermão para o domingo da Ascensão: diante dessa imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer-me por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Por ver que Deus me compra com todo o seu sangue, eu sou levado a pensar que eu sou muito, que eu valho muito. É por causa desse pensamento de soberba diante do mistério da paixão que nós cometemos o pecado da presunção da misericórdia, caindo em pecados graves, não por fraqueza,
mas por malícia, de caso pensado, com a previsão de que poderemos depois nos confessar. Em vez de fazermos uso dos méritos da paixão, nós fazemos um verdadeiro abuso pela presunção da misericórdia, julgando que Deus há de perdoar-nos, pois Ele nos ama com um amor excessivo, pois Ele usa de muita paciência e de muita misericórdia para conosco. No entanto, caros fiéis, há um grave equívoco escondido nesse pensamento, pois se trata de uma tentação. Então, por um lado, é verdade que Jesus Cristo nos ama com um amor perfeito e excessivo, que sua misericórdia é infinita e que não há pecado que Ele não possa perdoar. Por outro lado, Deus é justo. A justiça é uma perfeição que não poderia faltar em Deus. Se Deus não fosse justo, então o seu amor seria imperfeito, porque Deus amaria a injustiça, o que é claramente um absurdo. Deus não ama a injustiça, Ele é infinitamente justo. Isso quer dizer, caros fiéis, que a justiça e a misericórdia em Deus são as duas faces do seu amor. Mais do que isso, em Deus não há distinção entre justiça e misericórdia, porque Deus é o sumo bem. Deus é bondade infinita, de maneira que a sua justiça se identifica com a sua misericórdia e a sua misericórdia se identifica com a sua justiça. Deus é um só, Deus é o sumo bem, o bem infinito. Nele não pode haver divisão ou distinção em suas perfeições. A única distinção que devemos confessar em Deus é a distinção entre as pessoas divinas, o que é um mistério de fé, o mistério da Santíssima Trindade. Porém, as perfeições divinas não se distinguem, porque Deus é o sumo bem. A sua justiça é uma só com a sua misericórdia, e a sua misericórdia é uma só com a sua justiça. Se nós distinguimos justiça e misericórdia, é unicamente em razão da fraqueza da inteligência humana. Nós nos obrigamos a usar de conceitos distintos para compreender melhor. Nós nos obrigamos a distinguir para compreender. Então, na verdade, a justiça e a misericórdia em Deus são as duas faces do amor divino, da bondade divina. A sua misericórdia é justa, a sua justiça é misericordiosa. Uma perfeição não diminui a outra, ambas se identificam maravilhosamente em Deus, que é o sumo bem, o bem infinito. Portanto, se Deus é infinitamente justo, então é certo também que Ele odeia infinitamente o pecado, porque o pecado é o maior mal do mundo. Como ensina um jesuíta do século XVIII, o padre Jean-Nicolas Groux, ele diz: Deus não pode nada aprovar, nada excusar e nada deixar impune que seja contrário à santidade. Deus não pode nada aprovar, nada excusar e nada deixar impune que seja contrário à santidade.
se Deus aprovasse, excusasse ou deixasse impune o menor dos pecados, Ele não amaria a santidade com amor infinito. Isso seria uma imperfeição. Isso seria uma fraqueza. Mas então, como podemos conciliar, caros fiéis, o ódio infinito de Deus pelo pecado e a sua misericórdia infinita para com o pecador? Muito simples. Deus tolera o pecado em vista da maior santificação dos eleitos. Deus tolera um mal em vista de um bem maior. Deus permite a injustiça dos pecadores em vista de um maior proveito dos justos. E, no entanto, é certo também, caros fiéis, que Deus não poderia tolerar o pecado para sempre, porque isso seria o mesmo que deixá-lo impune. Ele tolera o pecado, mas não poderia tolerá-lo para sempre. Então Deus tolera o pecado até um certo limite, enquanto isso contribui para a santificação dos eleitos, enquanto isso se reverte para o bem dos eleitos. Ora, se Deus tolera o pecado, mas não pode tolerá-lo para sempre, isso quer dizer que Deus necessita punir o pecado por amor à sua própria santidade. Ou seja, Deus não seria infinitamente bom e santo se Ele não punisse o pecado, se deixasse o pecado impune para sempre. Portanto, ainda que a misericórdia de Deus seja infinita da nossa parte, nós não temos infinitas possibilidades de usufruí-la. Nós temos um número finito de possibilidades para usufruir da misericórdia de Deus. E somente Ele sabe, em sua providência, até quando Ele irá tolerar os nossos pecados. Até quando Ele ainda poderá nos dar tempo para remediarmos as nossas misérias. Portanto, caros fiéis, a presunção da misericórdia nada mais é do que uma tentação diabólica que desconsidera a justiça de Deus, que se apoia no seu amor excessivo para ofendê-lo e não para amá-lo. Então não é Deus que não faz caso dos nossos pecados. Somos nós que não fazemos por soberba nossa, julgando que teremos sempre tempo e que teremos sempre a graça. É fato que até o dia de hoje tivemos tempo e tivemos a graça. Mas quantas almas hoje estão condenadas para sempre, porque julgaram um dia que ainda teriam tempo e ainda teriam a graça. Além disso, se Deus necessita usar de justiça a fim de punir o pecado, por amor à sua própria santidade, Ele também necessita usar de misericórdia ao diminuir as graças que Ele nos concede, por amor à sua própria santidade. Afinal de contas, até onde a nossa soberba nos levaria se recebêssemos graças abundantes, graças extraordinárias, mesmo cometendo pecados graves e reiterados? Até onde a nossa soberba nos levaria? Então é por misericórdia que Deus diminui as graças, para evitar que a nossa culpa seja ainda maior, por causa do desperdício da graça. Isso significa, caros fiéis, que se o amor de Deus por nós é excessivo, se a sua misericórdia é infinita, por outro lado,
ele não se dá a nós todos na mesma medida. Ele não se dá a nós todos na mesma medida. É certo que da parte de Deus não há nenhum defeito em seu amor. No mistério da paixão e no mistério da Eucaristia nós temos dois sinais do grande amor, do amor ardente, do amor excessivo de Jesus Cristo por nós, amando-nos a cada um de nós, como se não houvesse outra alma senão a minha. Não obstante, é por misericórdia que Deus põe limites nas graças que Ele se determina a nos conceder, por amor à sua própria santidade, na medida que o desperdício de graças abundantes e extraordinárias se reverteria para a nossa maior culpa no dia do juízo. Isso tudo quer dizer que o amor obedece à seguinte lei: o amor se dá a quem corresponde, o amor se retrai a quem não corresponde. Quanto mais correspondemos, mais fazemos prova do amor excessivo e misericordioso do Sagrado Coração por nós. Como lemos no Salmo: provai e vede como o Senhor é bom. Mas por outro lado, se não correspondemos, então deixamos de receber as graças que Deus se determinou nos conceder, e outras tantas graças que nos teriam sido concedidas caso fôssemos fiéis às primeiras. E assim o amor se retrai, como foi o caso do povo escolhido, cuja infidelidade mereceu a perda desse título, como lemos no Evangelho: será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Portanto, caros fiéis, não abusemos da misericórdia divina, desperdiçando as graças que recebemos, porque esse desperdício nos impede de recebermos graças ainda maiores e torna o nosso coração duro e insensível diante da nossa própria condição miserável. É por esse motivo, é por causa da nossa insensibilidade diante da graça, que aquelas graças ordinárias que no começo da nossa conversão foram tão fundamentais para a nossa mudança de vida, hoje essas graças ordinárias já não nos movem ao desejo da nossa santificação, porque o nosso coração tornou-se duro e insensível diante da graça. Basta que observemos, caros fiéis, que no começo da nossa conversão, um sermão era suficiente. Algumas páginas de um livro espiritual eram suficientes. Uma novena era suficiente para que tivéssemos a resolução firme de abandonar o pecado e praticar a virtude. Mas depois de um tempo de relaxo e tibieza, um sermão não basta. Nós nos acostumamos aos sermões. Algumas páginas de um livro espiritual não bastam. Nós os lemos com certo tédio. Uma novena não basta. Nós as rezamos às pressas. Então, em razão do nosso relaxo, em razão do desperdício de muitas graças, dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós ficamos insensíveis aos bens espirituais e tornamo-nos, assim, calculistas. Ou seja, nós calculamos o esforço para fazer o menor esforço. Por exemplo, preferindo sempre a comutação da abstinência de carne, adiando a confissão para que não sejamos obrigados a mudar de vida tão cedo, rezando o terço do rosário no final do dia, na última hora do dia, porque assim poderei dizer a mim mesmo que eu estava com sono e era melhor dormir de uma vez. Dia após dia,
mês após mês, ano após ano, nós ficamos insensíveis aos bens espirituais. O amor divino se retrai, porque não há resposta. Há negativa, há descaso, há indiferença. A ponto de aquelas graças ordinárias não nos moverem mais, há uma mudança efetiva de vida. É por esse motivo que, nesse caso, o que ainda pode converter um coração duro e insensível é a graça extraordinária do retiro. Porque o retiro consiste num esforço extraordinário de oração, que a providência saberá recompensar muito bem. Mas, ai de nós, caros fiéis, ai de nós se mesmo o retiro não nos mover a uma mudança de vida. Como diz Santo Agostinho, temo o Senhor que passa e não retorna. Então, para sermos curados do relaxo e da tibieza que nos levou ao desperdício da graça e à presunção da misericórdia, devemos novamente ouvir o padre Jean-Nicolas Roux, quando ele diz: eu fui criado para ter comércio, isto é, uma relação de comunhão, um comércio íntimo com Ele. Mas o que será desse comércio se eu renuncio à santidade? Ele será absolutamente rompido. Eu me afastarei de Deus à medida em que me afastarei da santidade. Eu me afastarei de Deus à medida em que me afastarei da santidade. Pois assim como nós não podemos separar a justiça da misericórdia, do mesmo modo, caros fiéis, nós não podemos separar o serviço a Deus do desejo, do amor pela santidade. Se fizermos isso, se separarmos o serviço a Deus do amor pela santidade, então teremos caído numa aberração, numa monstruosidade. A pretensão de agradar a Deus e de amá-lo sem desejar que Ele entre em nossa alma e faça morada em nosso coração. Por esse motivo, examinemos bem as nossas práticas espirituais, a fim de discernir se ainda temos amor pela santidade, ou se estamos cansados, entediados, aborrecidos com a vida interior. Se fugimos da graça, se fazemos pouco caso da graça, se nos tornamos insensíveis às graças ordinárias, pois essa é a lei do amor. Quando o amor não é correspondido, ele se retrai. Não há desgraça maior para uma alma do que a desgraça de estar cega e surda para o amor excessivo do Sagrado Coração. Quando nada mais a toca, nada mais a comove, nada mais a perturba, o seu estado não a preocupa. Talvez ela ainda creia na misericórdia infinita de Deus, mas quando abusamos da misericórdia, nós nos afastamos dela, porque o amor simplesmente se retrai. É certo que nós podemos ainda retornar para a graça por meio de uma boa confissão. Porém, saibamos, caros fiéis, o que Deus teria feito de nós se tivéssemos correspondido à sua graça e à sua caridade desde sempre. O que Deus teria feito de nós. Então esse é o maior castigo do abuso da graça e da presunção da misericórdia. Ou seja, cada retorno para Deus se torna mais difícil. Porque quanto maior o abuso, mais fácil se torna abusar. Mais nós nos acostumamos a abusar da misericórdia. E mais difícil se torna para nós
o desejo e o amor pela santidade. Mais difícil se torna para nós o desejo e o amor pela santidade. Então tenhamos pena da nossa alma, caros fiéis. Tenhamos pena do que fizemos a nós mesmos. Olhemos para o Sagrado Coração, olhemos para o seu amor excessivo e misericordioso e peçamos que Ele nos dê ainda mais uma vez uma gota do oceano da sua misericórdia, a fim de reparar a nossa ingratidão e curar-nos da nossa dureza de coração.